Vocês, bora de pré-jogo aqui nesse canal MOTV, uma quarta-feira cheia de jogos, mas também de pré-jogos aqui em nosso canal MOTV. Se inscreva no canal, ativa o sininho e, claro, deixa seu like, que é muito, mas muito importante que você deixe seu like aqui. Incentiva aí, claro, o trabalho aqui do nosso amigo, seu amigo, né, Moisés Oliveira. Olha, gente, vamos falar desse pré-jogo e o destaque é Náutico e a equipe do Retrô. Para mim, o jogo mais equilibrado dessa rodada. Já teve jogo que vai rolar daqui a pouquinho, né? Esporte, no caso não teve, vai ter. Esporte, no caso, Maguari Esporte, depois tem Santa Cruz e Jaguar. E esse é o jogo mais equilibrado, esse entre Náutico e Retrô. O Retrô que vai precisar vencer o Náutico hoje, viu? Na tela, puf, chegou. Na tela aí para vocês a classificação. O Náutico tá nadando de braçada, né? 15 pontos conquistados. O Sport é o vice com 10 e o Retrô está na terceira posição com 8 pontos conquistados. O Retrô, vencendo hoje o Náutico, vai ultrapassar o Sport ou não, tá? Porque a gente não sabe o resultado ainda do Sport, até porque o Sport joga antes da equipe do Retrô, então o Retrô já vai saber o que tem que fazer contra a equipe alvirrubra nesta noite nos aflitos. Creio que vai ter sim uma presença de um bom público. Para mim, será o maior público da rodada. Isso aí para mim é indiscutível, tá? Vai ser o público hoje à noite entre Náutico e Retrô. E o Náutico está muito bem, né? Está muito bem para essa partida. Tem um jogador que não vai jogar, a gente fala daqui a pouquinho. E o Retrô que vem de um empate contra a equipe do Jaguar. Para mim, o Náutico se complicou nos aflitos. O jogo foi nos aflitos no domingo passado. E o Retrô acabou se complicando, tá? Acho que não deveria ter perdido esse ponto para o Jaguar, mas perdeu. Então, se perdeu agora, paciência, precisa, claro, hoje vencer o time alvirrubro. Olha, o Náutico, que para esse confronto não tem o Dodô, atleta que já tem ali 5 jogos, 3 assistências, 2 gols. O homem tá voando, né? Dodô tá melhor do que encomenda, viu, meu amigo? Tá bem demais no alvirrubro pernambucano. Então, veja aí como pode mexer, né? Porque é um atleta que jogando em campo, ele é muito importante. Mas com isso, o Juninho, que faz um tempo que não joga, chegou no Náutico, fez ali uma artroscopia, né? E teve que se recuperar. Deve ser o titular hoje nessa onzena dos técnicos Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos. O Náutico deve ir ali do meio campo tendo o Juninho. Até se fala que o Náutico poderia jogar com Felipe Saraiva, mas eu acho muito difícil. Porque para jogar com o Saraiva teria que jogar como esse meio armador. Então o Náutico jogar num 4-2-4, né? Jogaria com 2 volantes, sem o Juninho, sem o Juninho. Jogaria no 4-2-4, porque aí você teria 4 atacantes, né? Ou então você inverter, o Todinho sendo esse meio armador, e aí você teria uma característica mais parecida, até porque o Felipe Saraiva cai pelos lados, né? E é exatamente esse lado do Todinho, esse lado direito, tá? Então, assim, eu acho que não vai ser assim. Eu não acho, porque assim, pelo que o Guilherme dos Anjos falou na coletiva, ele pode até colocar 3 volantes, porque aí o Luiz Felipe poderia ser esse cara que iria armar jogadas, tá? Poderia ser ele. Mas eu acho que com Saraiva, não. Com Saraiva, pelas palavras, pelo que ele diz. E eu ainda acho que o Juninho vai ser o titular. É o mais provável. É o mais prudente. E é o correto, na minha opinião, é jogar com o Juninho. O Dodô vai fazer falta? Vai em qualquer equipe. Hoje, o Dodô faz falta em qualquer equipe. E no Náutico, principalmente. Mas não tem o Dodô, então creio que o Juninho deve ser mesmo essa peça para essa partida. Provável escalação do Náutico: Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva. Meio campo ali com Samuel, o Enderson. Vou apostar no Juninho, tá bom? Ou Luiz Felipe, mas eu aposto no Juninho, sendo esse meio armador. E no ataque, Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio, tá? Creio que não vai poupar ninguém. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ouvir as palavras do Guilherme dos Anjos, falando se pode ter alguma mudança ou não, mas eu creio que vai ter só essa mudança no meio campo. Aí no meio campo. Agora, para o jogo contra o Vitória, aí eu acredito em um time totalmente 100% do banco.
totalmente do banco. E se for para montar aqui, praticamente monta com Gaston, né, que é o goleiro, né? Guru Soega, né? Guru Soega. As laterais, tendo ali o Reginaldo, que deve ser relacionado para essa partida, e o lado esquerdo ali, quem sabe até com o Igor Fernandes. Isso para o Vitória, tá? Eu tô imaginando já a Vitória lá na frente. E o meio-campo, com o Auremi, com o Ramon, tá? Com o próprio Juninho, para dar mais minutagem. Um ataque com Jonas Toró é uma interrogação, não sabe se vai estar à disposição, mas esse jogo é só no. Esse aqui é uma ideia para o sábado, né? E aí o Jonas Toró, se tiver condição, mas eu acho difícil, mas se você não quiser o Jonas Toró, você pode jogar ali com o Saraiva, jogar ali com o menino da base, tá? Botar mais um atacante. E aí o Sam. Pode acontecer isso, tá? Isso pensando no jogo de sábado, mas vamos voltar aqui, porque a gente tá no jogo de hoje, que é quarta-feira, que é a cambada de jogos que tem por aí. Então essa deve ser a provável escalação do Náutico para hoje, tá, gente? Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes, Yuri Silva, meio campo com Samuel, o Anderson, Juninho, ataque com Paulo Sérgio, Vinícius e Todinho. Veja que tá tudo na minha cabeça, tá fácil de falar, tá? Tá fácil. Olha, já o adversário chega com a moral um pouco baixa, né? Com a moral um pouco baixa. Olha, para esse jogo vai ter VAR. Daqui a pouco eu vou contar a novela desse VAR, viu? E aí é o seguinte. Provável escalação do time do Retrô, do Jamerson Andrade, deve ter Paulo Ricardo, o David Júnior, o Dankler, Ryan, Luiz, Hadley, Wagner Love, Douglas Santos, Diego, que é o Diego Guerra, Lucas Sampaio e Bruno Henrique. Não necessariamente nessa ordem, mas distribuído aí com zagueiros, atacantes e volantes e meia. Caso meia, né? Então essa deve ser, sim, a provável escalação do Retrô. Creio que não vai ter muitas mudanças. Se tiver, é pouca mudança, uma ou duas posições, mas eu acho muito difícil o Jamerson fazer alguma mudança. Talvez tire o Wagner Love, tá? Pode tirar o Wagner Love, quem sabe ali botar um atacante, botar outro atacante, né? Quem sabe ali o William Lira, sendo esse cara, né? Esse jogando mais, mas eu acho que o Retrô vai muito para a parte conservadora. Não ficaria espantado se o Retrô jogasse hoje, se o Retrô jogar hoje com um esquema mais conservador. 4-4-2, 3-5-2, porque o Retrô joga no losango, né? Ele não faz aquela formação de linha, ele joga no losango. Se você prestar bem atenção ao Retrô, o Retrô não joga em formação de linha. Isso é uma característica do treinador. Ele joga como se fosse um losango ali, né? Então, assim, eu acredito que pode ter, quem sabe, alguma surpresa nessa equipe do Retrô para esse duelo entre Náutico e Retrô pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. E aí, quem apita a partida? Moisés Oliveira. Vou falar agora para você quem apita a partida. Quem apita a partida é o Diego Fernando, auxiliado por Humberto Martins e Túlio Farias. E o quarto árbitro é o Maximiliano Fagundes de Assunção. Então, Maximiliano Fagundes de Assunção é o árbitro desse duelo que tem VAR. E esse VAR foi uma 9 horas, foi uma novela que eu vou lhe contar. Acho que tem coisa no futebol que o simples não atrapalha o trabalho de ninguém. Vou explicar por quê. A federação, quando divulgou essa arbitragem de vídeo, confirmou que o Náutico teria solicitado a arbitragem de vídeo e que o Náutico iria pagar os custos. Tá? E aí a imprensa em pesadelo. Rádio Jornal, CBN, Globo, TMC, no meu caso. E aí, quando foi ontem à noite, o assessor de imprensa do Náutico entrou em contato e fez: Moisés, quero falar com você. Tá certo. Segundo ele disse que o Náutico não procede, que o Náutico solicitou aí a arbitragem de vídeo. E quem solicitou não foi o Náutico não vai pagar. Tá certo? Entramos em contato com a assessora de imprensa da Federação Pernambucana de Futebol e aí disseram: não, já resolvemos internamente. Aí eu questionei: quem solicitou, amigo?
Quem solicitou a arbitragem de vídeo? Se não foi o Náutico, quem foi? Aí foi o Retrô. Porra! Pera aí, né? Então vamos passar a informação, gente. Vamos ter cuidado. Porque essa informação girou em todo mundo. E a gente deu a fonte oficial. Ah, eu não procurei o clube? Não, porque se a Federação Pernambucana está falando que foi o Náutico, e para que diabo eu vou procurar o clube? Para que diabo eu vou procurar o clube? A Federação é uma fonte oficial. Ela publicou no seu site. Tá? E aí, claro que os meninos da assessoria de imprensa entrou em contato, a gente refez a informação, né? Mas assim, houve um erro da Federação Pernambucana, né? Um equívoco muito grande. E deixou isso se espalhar. Porque na hora que foi divulgado por todos os veículos, ou o Náutico poderia ter, quem sabe, desmentido, ou até mesmo a assessoria de imprensa da federação ter colocado no grupo onde tem vários jornalistas dizendo, gente, houve um erro na publicação, quem solicitou a arbitragem de vídeo para o jogo entre Náutico e Retrô foi o Retrô. Pronto, morria isso aí. Então se cria um burburinho sem necessidade, se criou sim, e aí ficou todo mundo perguntando, não, foi a arbitragem. Não pediu, tá, gente? Náutico não pediu, foi o Retrô, se entende aí, é o Retrô que pediu e tudo mais. Mas houve um erro muito grande da federação, porque responsabilizou ali, querendo ou não, o Náutico por essa solicitação. Deixa eu passar aqui a arbitragem de vídeo, já que eu estou falando. O árbitro de vídeo é o Anderson Marques e o AVAR será o Bruno Vieira. Então, arbitragem definida do Náutico para esse duelo. Galera, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta bastante esse vídeo. E antes de finalizar aqui esse conteúdo e a gente ir para o vídeo do Guilherme dos Anjos, tem aqui informação do Náutico, né? Primeiro que o Cauã Maranhão tá voltando, tá? O LK rescindiu com o Internacional e está voltando para o Náutico. Pois é, essa informação foi dada ali pelos colegas do GE, tá, gente? Então, o Náutico tá tendo a volta aí do Cauã. Atacante que agora está voltando. Segundo ainda a matéria da Camila Souza e do Lucas Holanda, é que existe um clube dos Estados Unidos, tá? O Milwaukee Red Bull dos Estados Unidos, que sinalizou interesse em contratar o Leandro Cauã, tá? E aí teria a opção de compra no fim do vínculo. Leandro Cauã tem contrato com o Náutico, tá? Tem contrato com o Náutico, então é um atleta que, querendo ou não, tem um potencial, estava no Internacional, e aí também fica uma interrogação, porque o Caion foi emprestado para o Botafogo da Paraíba, tá? O Caion foi emprestado para o Botafogo da Paraíba. Ontem, saiu no BID. Empréstimo até o final deste ano. Ele tem contrato com o Náutico até dezembro do ano que vem, tá? Mas ele foi emprestado e vai jogar toda a temporada, a restante da temporada agora, né? Lógico, no Botafogo da Paraíba. Vai jogar a Série C. Foi emprestado, vínculo até o final deste ano. E o Cauã tá voltando para o Náutico. Vamos ver se o Náutico vai ter esse atleta à disposição para jogar ou se ele vai ser emprestado aí para essa equipe dos Estados Unidos. Volto a dizer o nome da equipe, só para a gente reforçar aqui. Deixa eu ver aqui direitinho. Milwaukee, pelo que lê assim, tá? Milwaukee Red Bull, tá? Então deve ser essa equipe aí, né, que tá de olho no Cauã. Leandro Cauã, não é Cauã Maranhão não, desculpa. Leandro Cauã, LK, tá bom? E ainda, pra gente, esse vídeo tá ficando longo, mas é informação, o Náutico está negociando com um lateral esquerdo do Fluminense. A fonte, Cláudio Santana, o Cláudio Santana e o Lucas Holanda, tá? Foi eles que deram essa informação em primeira mão e, inclusive, o contrato ainda não foi assinado, mas estamos falando aí de um lateral esquerdo, que não é novidade, o Léo Jance, o nome dele, e é do Fluminense, chegaria emprestado para o Náutico para disputar o Campeonato Brasileiro e o restante do Campeonato Pernambucano. Só para a gente reforçar, o atleta tem passagem pelo Fluminense, tá? Tem passagem ali pelo Fluminense, tem uma renovação com o Fluminense, e é um jogador, quem sabe aí, que pode ajudar muito o Náutico nesse setor de defesa, tá? O atleta, o Léo Jance, além disso, é um jogador que disputou o Campeonato Carioca, fez uma partida no Campeonato Carioca, tá? No caso, foram 2 partidas no Campeonato Carioca,
E vamos ver se o Náutico vai oficializar esse atleta. É uma posição que o Náutico quer sim, tá? E lembrando que para essa posição de lateral esquerdo, hoje o Náutico tem Yuri Silva, tem o Luiz Paulo que está lesionado, né? E tem o Igor Fernandes que hoje joga de zagueiro. Então seria uma boa para o Náutico, realmente, essa concretização, se vier a acontecer, da contratação desse atleta, o Léo Jans, que tem 20 anos, 3 partidas pelo profissional nessa temporada, não 2, mas tem passagem também pelo São Paulo e Palmeiras. Então é um atleta rodado ali no futebol do Sul. Olha, é isso, pessoal. Tá chegando agora as palavras do Guilherme dos Anjos, falando se vai mexer ou não nessa equipe para o jogo de hoje. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Um abraço e até qualquer hora. Fui! Tem momentos que nós deixamos algumas coisas mais claras, tem momentos que exige uma análise um pouco maior da nossa parte, né? Vem sendo um dos poucos jogos que a gente está fazendo com um intervalo muito curto, né? Nós vamos ainda analisar algumas questões hoje, principalmente. Os atletas já responderam alguns questionários, vão passar por um processo ali de triagem que a gente tem todos os dias, mas dando uma importância muito maior hoje, em função de ser véspera de jogo já e ao mesmo tempo 48 horas do jogo passado. É algo que a gente pode viver dentro da competição da Série B, né, na próxima competição. Então a gente entende que é importante para alguns atletas vivenciar, inclusive, a dificuldade, né, dessa recuperação, a gente entender como vai ser a reação de alguns atletas nesse sentido, até para a gente vislumbrar, né, no futuro qualquer condição desse tipo e entender qual é a melhor tomada de decisão. Realmente existe chance, sim, de algumas pequenas mudanças por aspecto de minutagem também, por um aspecto tático, né? Existe também uma circunstância a ser trabalhada por um aspecto tático que a gente vai discutir ainda e observar hoje. Mas no cômputo geral, acho que mais uma vez a gente vai ter uma equipe muito coesa dentro daquilo que a gente pretende produzir para a partida, podendo ter a possibilidade sim de analisar algumas situações, como eu citei aqui anteriormente, e sem dúvida alguma com um nível de competitividade muito bom. Eu acho que a partida vai exigir isso de nós. Voltamos para casa, é algo que nos satisfaz muito, possibilidade de ter o nosso torcedor em conjunto conosco, num momento extremamente positivo, e nós temos que entender que as atitudes têm que partir de nós, para que a gente possa garantir, dentro do possível naturalmente, de acordo com os resultados, garantir essa primeira colocação que é fundamental para nós, garantir a continuidade de um ataque muito positivo, a continuidade principalmente de uma defesa muito sólida, que foi aspecto primordial na última temporada nossa para a gente conquistar os objetivos, e segue sendo um objetivo parcial, né, nosso, que é melhor ataque, melhor defesa, considerar esses pontos, considerar o ponto do maior goleador, do jogador com maior número de assistências. Nós temos que considerar alguns pontos, né, que são preponderantes para determinar resultado de jogo e, sem dúvida alguma, para determinar a primeira colocação e, consequentemente, algo maior que é o título.